Maravilhoso Pai, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelos teus cuidados conosco, pelo teu amor, pelas tuas infinitas misericórdias, Pai. Sim, Deus. Nesse momento agora, Senhor, queremos entregar nossa vida mais uma vez em tuas mãos. Sim, Deus. E aqui também queremos interceder uns pelos outros na situação financeira, Pai, que alguns passam, que o Senhor esteja à frente, ajudando a controlar tudo, ajudando a dar discernimento espiritual do que é reto fazer, do que é certo, e o que o Senhor abra as portas para muitos, Senhor. Sim, Deus. As portas de achar uma solução a muitos que estão num beco sem saída, Pai, na situação financeira. E aqui o Senhor sabe que isso envolve a nossa vida espiritual. Quando se está nessa situação, Pai, muitos enfraquecem na fé sem ter forças para nada, Pai, porque sempre acham que é o fim. Mas que possamos procurar em Ti, Pai, o socorro divino, que é de onde vem todas as outras coisas serão acrescentadas, Pai, na nossa vida. Amém. Ajuda a termos contentamento com as coisas, para que possamos viver uma vida digna e poder ajudar aqueles que estão também necessitados. Fica com todos nós, obrigado por tudo mais uma vez, te agradecemos, mas principalmente rogamos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Dulce, pela oração. Então, gente, estamos chegando aqui no final dessa semana. Ainda estamos esticando aí, estamos debatendo sobre o prólogo do Evangelho de João, né, o que aparece lá em João 1. Cada detalhe desse capítulo 1, do 1 ao 18, nós estamos dissecando, estamos estudando. E hoje nós vamos ver outro tema recorrente no Evangelho de João, que é o tema da glória. Ontem nós vimos, como temas recorrentes, vimos a fé e a incredulidade. Pessoas que tiveram fé, pessoas que creram e pessoas que duvidaram, pessoas que questionaram, pessoas que tentaram a todo custo duvidar do ministério de Jesus. Então nós estudamos o tema recorrente da fé e da incredulidade ontem. E hoje, o tema que nós vamos estudar é a glória. Como é que a glória aparece no Evangelho de João? De que maneira a glória ela é recorrente no Evangelho de João? Então ontem nós vimos um enredo terrestre, um enredo humano do Evangelho, e hoje nós vamos ver um enredo mais divino, mais cósmico, presente no Evangelho de João. Então, o Evangelho já começa falando de uma maneira cósmica. Ele fala que Jesus era o Verbo, que estava com Deus desde o começo, criando tudo. E no verso 14 afirma que ele se tornou ser humano no momento da encarnação. Quando ele entrou na barriga de Maria, ali ele se tornou ser humano. Aí olha o que diz lá em João 1,14. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui, João, ele afirma que Jesus se fez carne, habitou entre nós, e ali João viu a glória de Deus, a glória de Jesus. Em que momento João viu essa glória? Muitas vezes nós interpretamos isso aqui como aquela situação lá em Lucas, em que Pedro, Tiago e João viram Jesus se transfigurando, né, aparecendo com a glória de Deus. E aparece ali Moisés e Elias do lado deles. Mas aqui a lição atrás que o ato da glória de Jesus, esse momento que fala da glória de Jesus, não é somente aquele momento da transfiguração, mas o ato de maior glória de Jesus era um momento que aparentemente não tem glória nenhuma. Olha que interessante. Qual foi o momento em que Jesus foi glorificado? Qual foi o momento da maior glória de Jesus no seu ministério terrestre?
que João está se referindo aqui em João 1,14. Não é apenas o momento da transfiguração, mas é um momento em que a glória parece que não existe. Um momento em que parece que não tem glória nenhuma, não tem beleza nenhuma, não tem... Exatamente, Mediano. É um momento em que aparentemente é um momento em que até o céu se escondeu para não ver. A natureza se fechou para não contemplar. As pessoas estavam chorando, as pessoas estavam espantadas, horrorizadas. Era um espetáculo terrível. E é nesse momento aqui em que Jesus foi glorificado. E que momento foi esse? Vamos ver lá em João 17. Olhe essa oração de Jesus. Isso aqui já foi depois da transfiguração, para vocês terem uma ideia. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Como foi a forma como Jesus glorificou o Pai? Através de todo aquele seu ministério, curando os doentes, pregando, né? Todo aquele seu ministério que era humilhante, todo aquele ministério que ele conviveu no meio dos pobres, que ele se rebaixou, ele ficou no nível das pessoas, no nível das pessoas mais pobres, das pessoas mais lascadas. É daquela maneira que Jesus glorificou o Pai. Então, por isso, vocês já vão entendendo como o conceito de glorificar, o conceito de glória para Deus é bem diferente do que a gente imagina. Jesus disse: eu glorifiquei através do meu ministério, eu te glorifiquei, ó Pai. Eu dei glória a ti. Mas como? Andando, vivendo daquele jeito, vivendo como um nômade, vivendo como alguém pobre, como alguém desvalido. Era assim que o Filho estava glorificando o Pai? Pois é assim que Jesus está dizendo. Então, olha a inversão de valores. Olha a inversão de expectativa. Aí, olha, verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então agora Jesus está dizendo assim: como eu te glorifiquei através do meu ministério, chegou a hora do Senhor me glorificar. E isso aqui é o capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Quando foi que Jesus fez essa oração? Na Santa Ceia. Terminou a Santa Ceia, Jesus reuniu os discípulos e fez essa oração sobre a cabeça de todos eles. Ele fez na Santa Ceia. No verso 18 já é o Getsemane. E do 19 em diante já é a prisão e a morte de Jesus. Aí você pergunta, em que momento então Jesus foi glorificado? Porque daqui para frente já é a paixão de Cristo, já é o momento mais humilhante, mais degradante, mais sofrido. Como assim? Em que momento Jesus é glorificado daí para frente? Exatamente isso. Em João, a ideia de glorificar Jesus está ligada ao conceito da sua hora, daquele seu momento que havia chegado, o momento da sua morte. A cruz é a hora da glória de Cristo. Então, a maneira como o Pai glorificou o Filho foi através da sua morte. Agora, como assim? Como é que a glória está relacionada à morte? E não é qualquer morte, é a morte mais humilhante do universo. Para isso, gente, nós temos que entender uma coisa. Na cruz, foi o momento da história do universo em que nós vimos o auge do bem e o auge do mal. É o momento em que nós vimos a maior demonstração do bem, do amor, e a maior demonstração de ódio, de maldade e crueldade. Os dois se encontraram num momento só, num ato só. E como o bem resistiu ao mal, como o bem venceu o mal naquele momento, é nisso aí que nós vemos a glória de Deus, Amém. a glória de Jesus. Glória a Deus. Como o bem venceu o mal, naquele momento do maior, aquilo ali foi o auge do grande conflito. Um dia nós vamos ver a resolução
do grande conflito na volta de Jesus. Mas aquele momento foi o momento em que aquele momento foi a ocasião em que o conflito foi decidido, em que o grande conflito foi determinado. Já tem um vencedor e já tem um perdedor. Porque o bem venceu o mal naquele dia, no momento do auge dos dois. O bem, Jesus, foi glorificado através daquela sua morte tão humilhante. Vocês estão vendo isso? Estão vendo como isso é belo? E olha, quero ler com vocês o que está lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8, retrata exatamente essa ideia de como a glória de Jesus foi revelada na sua morte. Diz assim: tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja como é uma escadinha, né? Ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, como diz na Bíblia de vocês. E antes assim mesmo ele se humilhou, assumiu a forma de servo, e agora, reconhecido em figura humana, ele se humilhou ainda mais, sofrendo até a morte e recebendo a pior das mortes, que é a morte de cruz. Então lá do topo ele foi descendo, foi descendo, foi descendo. Olhe a trajetória de Jesus, uma trajetória de descida, de humilhação cada vez mais. Agora faça um paralelo com a trajetória de Lúcifer. Lúcifer já estava no topo, ele já era o maior dos anjos e ficava do lado do trono de Deus. Era o regente de todos os outros. Ele era referência para todos os outros. E o que foi que ele disse lá em Isaías 14 e lá em Ezequiel 28? Eu quero ser maior do que Deus. Eu quero subir. Eu quero ficar acima das mais altas nuvens e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele já estava lá no topo e ele quis subir ainda mais. E qual foi o desfecho da trajetória de Lúcifer e qual foi o desfecho da trajetória de Jesus? A gente vê lá em Isaías 28 e Isaías 14 e Ezequiel 28. Lúcifer, que queria subir, foi atirado lá de cima para o lugar mais baixo do universo. Hoje ele mora no lugar mais baixo, mais desprezível do universo. Ele é a criatura mais desprezível do universo. Ele foi rebaixado, ele foi humilhado e um dia ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Amém. E qual foi o desfecho de Jesus? Ele estava no topo e ele quis descer. Desceu até o nível mais baixo, mais degradante, mais humilhante. Qual foi o desfecho da trajetória de Jesus? Verso 9. Por isso também Deus agora o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Então ali, pelo seu sacrifício, pela sua morte, Jesus se tornou digno de toda a honra e toda a glória. Ali Jesus foi glorificado ao máximo, porque ali ele cumpriu o seu plano. 33 anos sem pecar, 33 anos mostrando ao ser humano o exemplo de vida, o exemplo de como um ser humano deve agir, movido pela glória de Deus e movido pelo sentimento de sacrifício, movido pelo amor. Ali sim foi a demonstração do amor, a demonstração mais perfeita do amor de Deus. Se Deus escrevesse uma Bíblia só com a definição do amor, não seria o suficiente, porque a maior definição de amor foi o seu sacrifício. Aquilo ali já dispensa qualquer explicação, dispensa qualquer explicação inteligente. Ali foi a demonstração total do amor de Deus. Então, a ironia é essa: a glória de Deus é revelada na sua maior vergonha, carregando sobre si os pecados do mundo. Então é como diz a música do Rudy Cruz: nós aqui com Jesus, carregando a vergonha da cruz, vamos sempre levar e sofrer. Ele vem nos buscar e
com Ele no lar, uma parte na glória nós vamos ter. Por isso eu e você, nós amamos a mensagem da cruz. E até morrer nós vamos proclamar. Vamos levar também, cada um de nós, a nossa cruz. Até que um dia nós possamos por uma coroa trocar. Amém. Que esse possa ser o nosso desejo hoje. Que esse possa ser a nossa reflexão dessa manhã da lição da Escola Sabatina. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado pela maneira como o Senhor desceu, pela maneira como o Senhor se humilhou. Sim, Deus. E hoje está sentado no trono do universo e tem um nome acima de todo nome. Sim, Deus. Tudo no universo se ajoelha perante ti. Tudo no universo se inclina e se humilha perante a tua presença. Verdade. E nós também estamos fazendo isso nesse momento agora, Senhor. Reconhecendo a tua soberania em nossa vida. Amém. E agora o que a gente pede, Senhor, é que o Senhor nos dê o mesmo sentimento que o Senhor teve. De se humilhar, de se sacrificar pelo outro. Que nós possamos ter isso para com nossos irmãos. Sim, Que nós Deus. possamos fazer exatamente a mesma coisa pelas pessoas próximas a nós. Amém. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância. Nos faça ser como tu. Nos faça ser humildes como o Senhor é. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.